Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Podemos nós edificar o que destruímos, ou seja, reconstruir o que já jogamos no chão? Podemos. Esta é a questão que a gente precisa estar atento para não fazermos esse tipo de coisa, para não acharmos que depende de nós, do que possamos fazer, o mesmo de rituais, nossas crenças ou nossas liturgias. A vida com Deus não está focada nisto, mas no entendimento de quem somos, na compreensão da graça de Deus, do seu amor, e de andarmos segundo o que Ele fala, não na perspectiva do que pensamos, mas sobre o que Ele fala, sobre sua vontade. Paulo ensinando aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 18 e 20, ele fala o seguinte: porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós pensamos muitas vezes, vamos lá, qual é o ponto fundamental aqui? Paulo estava escrevendo aos Gálatas por quê? Porque eles estavam se voltando para a lei. Algumas pessoas, falsos irmãos, como ele afirma, tinham entrado no meio da igreja e estavam ensinando que precisava circuncidar para ser salvo, ou seja, precisava da nossa obra, do que fazemos. E a gente entende, ou precisa entender, que a salvação, a reconciliação com Deus, não depende do que a gente possa fazer, nem das nossas liturgias, nem dos nossos rituais, nem das obras que possamos fazer. Depende unicamente e exclusivamente da graça de Deus, por meio do que Cristo fez naquela cruz, que morreu e ressuscitou, nos justificando e apresentando diante de Deus. Isto é a nossa salvação. Esta é a nossa reconciliação. Se aceitamos isso por fé algum dia e nos submetemos a Deus, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e nós caminhamos nessa jornada, que nós somos chamados muitas vezes para fazer, não confiarmos nisto. Mas, na realidade, nem deturpa isso tanto, mas diz que a gente precisa fazer as coisas. Se não fizermos, Deus não nos aceita. E nós não somos quem ele diz que afirma dizer que nós somos. Esta é a questão, pois é o mesmo processo de tentação que o diabo instigou Jesus, pois ele disse: se tu és o Filho de Deus. E muitas vezes é isso, olha, se você foi salvo, você precisa fazer isso. Não depende nem muitas vezes do que as pessoas nos falam, mas das nossas crenças, da nossa religiosidade e de achar que depende do que a gente possa fazer. Não depende. A questão não é não fazer nada, mas é entender quem nós somos e fazermos segundo quem somos, pois é disto que trata o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Simples assim. Se entendemos isso, se compreendemos estas coisas e nos submetemos a Deus segundo a sua vontade, segundo o seu querer, então não tem crise em nada. Essa é a questão. Por isso, não posso reconstruir o que destruir. Se a minha salvação é pela graça, se eu sou reconciliado com Deus por causa da oferta de Cristo, que na sua morte trouxe ou concedeu-nos o perdão, na sua ressurreição a nossa justificação, somos apresentados de forma santa e justa diante de Deus, ou seja, santa, inculpável e irrepreensível. É isso que desta forma que somos apresentados diante de Deus por meio da obra de Cristo. Ele nos coloca na presença de Deus, ele nos une ao nosso Deus. Nós estamos unidos a Ele e Ele está unido a nós, de maneira que a gente, entendendo que recebemos de Deus da sua natureza, que recebemos da sua vida, que nós somos feitos à imagem de Cristo, agora um ser espiritual, e mais,
fomos capacitados para rejeitar as obras das trevas. Tendo esse entendimento, a nossa jornada é uma jornada de santificar, para revelar isto, não para alcançar, não para obter favor, não para ter de Deus o que nós queremos. Isto é religiosidade. Isto não tem nada a ver com o reino de Deus. Quando nós entendemos a salvação pela graça, mas fazemos ou agimos segundo essa maneira de pensar, na realidade o que nós estamos fazendo? Destruindo o que Deus fez, ou o que Deus falou, e nos submetendo à escravidão. A escravidão de achar que nós temos que fazer algo para agradar a Deus ou para receber de Deus a vida. E isto não é verdade, nas Escrituras não falam sobre isso. Nós precisamos agradar a Deus, mas agradamos a Deus pela maneira como vivemos, expressando quem Ele diz que nós somos. Só isso, nada mais. Esse é o entendimento que a gente precisa ter para que a gente não reconstrua o que foi destruído, pois a nossa salvação, a reconciliação, a vida com Deus, ser um ser que agrada, pleno, não depende do que nós fazemos, mas depende de expressarmos quem Deus afirma que nós somos. Pois se continuamos a viver segundo a carne, segundo a forma de pensar do mundo, andando segundo o fruto da carne, sendo ganancioso, ou usando das pessoas, dominando as pessoas para que elas façam o que nos interessa, nós não compreendemos nada, continuamos sem o entendimento da salvação recebida. Que a gente possa entender e buscar de Deus o conhecimento, a compreensão da sua vontade e sermos o instrumento de Deus, a expressão da graça maravilhosa que Ele derramou de forma abundante em nossas vidas, do seu amor, qual nós temos que revelar por causa de quem somos e por causa do que Ele fez e porque recebemos deste amor, para vivermos neste mundo como Cristo, fazendo de nossas vidas oferta em favor da vontade de Deus, não para receber, mas para revelar quem nós somos, que a gente entenda e que possamos não edificar o que foi destruído, para que a glória de Deus se revele através de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.